Oi, pessoal, aqui é Dani Parra falando e esse é mais um podcast Positividade e Qualidade de Vida. Fiquem sempre aqui ligados, se inscrevam no canal, deixem seu like para divulgar o nosso podcast para o maior número de pessoas, trazendo assuntos sobre mentalidade, empreendedorismo. Hoje nós vamos estar com uma convidada muito especial, vamos falar sobre liderança, os impactos hoje que vão influenciar as lideranças desse ano de 2026. Então, eu quero que vocês conheçam essa convidada, que ela é muito especial, é a Carla Rosa. Tudo bem? Olá, Dani, eu estou bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Obrigada a você por ter aceito, tá? O convite de estar aqui com a gente, para a nossa audiência do podcast Positividade e Qualidade de Vida, que é um assunto realmente importante, né? Hoje a gente fala sobre liderança. Você falou que veio de Cascavel para Londrina, né, há 20 anos, mas sempre trabalhando na área, formada em administração. Fala um pouquinho de você para a gente conhecer você melhor. Eu atuei, Dani, mais de 30 anos no mercado corporativo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Começou cedo. Comecei cedo. Atuei em banco, empresas de fomento mercantil e entrei no mercado de comunicação com 22 anos. Então, eu vim para Londrina, transferida há mais ou menos 20 anos atrás por uma empresa que eu trabalhava, um grande grupo de comunicação, e estou aqui até hoje. E agora, há 2 anos, eu decidi fazer uma transição de carreira e atualmente eu sou empresária e mentora, atuo com programas focados em treinamentos de liderança. Isso, treinamentos e palestras, né? Isso, inclusive, individuais, em grupo. Conheci a Carla numa palestra que eu fui, um evento não sei se foi da CIL, agora não estou lembrando, se foi na Vila Rica. Foi algum evento de mulheres que eu sempre estou participando, né? E eu conheci a Carla lá, achei bem legal a palestra dela, bem interessante. Eu segui ela no Instagram, falei, vou convidar ela para vir falar aqui com a gente no podcast. E ela aceitou o convite. E então você faz esses treinamentos em empresas, você visita essas empresas, conversa com os funcionários, como que é isso? Como eu trabalho com uma trilha focada em líderes, eu falo que a liderança tem as camadas do sanduíche, né? Então, nós temos ali no meio do sanduíche coordenadores, supervisores, gerentes. Em algumas empresas tem o head entre o gerente e o diretor e algumas consideram o head um diretor. Então, eu atuo em todas essas camadas de liderança dentro das empresas, com treinamentos em grupo ou individuais. Aplico mentorias individuais para esses líderes também e atendo empresários, empreendedores e profissionais liberais. Então, até profissionais liberais Exatamente. Você dá mentorias. Assim. Exatamente, porque como as minhas mentorias e os treinamentos são muito focados na comunicação como ferramenta de expansão e potência para essas lideranças, atuarem melhor junto aos seus times, atuarem melhor junto aos departamentos, né? Se conversarem mais entre departamentos com o mercado, no que diz respeito a clientes, fornecedores, os profissionais liberais procuram muito por conta disso. Para essa comunicação, para essa clareza junto a fornecedores, clientes e até posicionamento em suas redes profissionais. Entendi. E falando em redes sociais, já deixa o teu Instagram aqui, o pessoal que está assistindo seguir você. Pode falar o teu Instagram? @Carla Rosa Mentora. Lá, pessoal, quem quiser estar seguindo a Carla, conhecer o trabalho dela também, e quiser contratar, conversar sobre mentorias e sei lá, né, para visitar a empresa, então podem estar falando com você nesse Instagram, né? E é bacana porque no meu Instagram eu trago muitos conteúdos justamente sobre o meu trabalho, sobre liderança. E eu sempre falo para os meus seguidores, dou as boas-vindas e falo assim, gente, fiquem à vontade para comentar, para tirar dúvidas, para me chamar em inbox, para a gente justamente promover essa discussão, né? E essa troca de ideias que é muito rica. Isso. Você sempre gostou de falar, fazer vídeos, como... Você sempre teve essa facilidade? Eu sempre gostei de falar. Inclusive, os professores me chamavam muita atenção na escola. Eu já gostava de falar, né? De liderar, né? O maior problema meu era justamente as conversas paralelas. Sério, gostava de conversar, bem comunicativa.
Ai, que legal, né? A gente já vai trilhando os caminhos que a gente tem mais facilidade mesmo, né? Exatamente. Ó, aqui tem umas perguntas, porque, gente, não é muito da minha área, né? Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho em consultório, mas mesmo assim eu preciso liderar também dentro do consultório ali, o ambiente, saber lidar com os pacientes também. Então, mas é um pouco diferente do meio corporativo, né? Eu dei uma pesquisada e também tem umas pessoas que fizeram perguntas. O que você acha que realmente diferencia, então, um chefe de um líder? É a mentalidade. Porque normalmente o chefe, ele delega tarefas, ele cobra pelas tarefas. E o líder, ele desenvolve pessoas. Então o líder, ele entende que o resultado, ele vai acontecer se as pessoas estiverem preparadas e engajadas e comprometidas a trazerem esse resultado. Então, o gestor, o chefe, normalmente ele tem uma posição de comando, de cobrança. Uhum. E o líder, ele já tem uma posição mais de acolhimento. De escuta, de vamos juntos. Ele assume a responsabilidade pelo time, ele ajuda a organizar essas entregas e ele está disponível para essa escuta ativa e esse entendimento do que precisa ser feito. Isso, e também estar ali observando mesmo cada funcionário, né, da equipe, como eles estão reagindo, agindo, né, chamar para conversar. Porque o que acontece, que é muito comum, Dani, nós falamos muito sobre a liderança focada em pessoas, que esse é um diferencial, inclusive muitos institutos de pesquisa abordam que esse ano, entre as tendências de liderança para 2026, um dos pontos principais é essa liderança centrada em pessoas. Humanizada, né? Por quê? Porque é justamente isso. Quando você olha para as pessoas, são elas que trazem o resultado. A tecnologia ela é muito importante, ela veio aí para somar, eu sempre falo que eu amo a tecnologia, ela facilita muito a nossa vida. Então, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor e realmente usar a liderança para atuar estrategicamente nesse olhar com as pessoas, porque muitas vezes se confunde liderança humanizada com liderança de benefícios. Então, você fornecer para o seu funcionário um plano de saúde, um day off no dia do aniversário, um de em pés para uma academia. Tem algumas empresas que auxiliam na questão do colégio dos filhos ou de um treinamento. Isso são benefícios. Para quê? Isso é bom para a empresa e é bom para o funcionário. Porque o funcionário, ele não vai trocar aquele emprego por um emprego para ganhar R$500 a mais, R$1.000 a mais, porque ele vai olhar e vai falar assim, nossa, mas eu tenho um ambiente bacana aqui, eu tenho plano de saúde para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Então, ele vai avaliar esses pontos antes de sair da empresa, esses benefícios. E para a empresa é bom por conta do imposto, né, da carga tributária. Mas a liderança humanizada, ela vai um pouco além. É justamente esse olhar, é o entender o que está acontecendo. De repente, aquele meu funcionário do departamento de vendas está comigo há 3 anos e sempre teve um desempenho muito bom. Sempre bateu suas metas e há 6 meses ele não vem conseguindo atingir as metas. E daí eu reparei que ele não está muito bem, está meio desanimado. É chamar esse funcionário e entender o que está acontecendo. Porque às vezes ele está com algum problema pessoal ou com algum problema interno na empresa, com colegas, com departamentos, com liderança. Então, chamar esse funcionário, entender o que está acontecendo para poder auxiliá-lo a melhorar esse desempenho. Então, assim, esse é o diferencial. A liderança humanizada, ela vai além nesse sentido, nesse olhar, nessa escuta ativa. Uma liderança mais humana, mais empática. O líder precisa ouvir, desenvolver pessoas, né? Tratar o psicológico, a parte da saúde mental também hoje muito falada, né? Então, é bem isso que está se voltando a mais essa parte humana mesmo, de saber conversar e não só benefício, como você falou, né? Saber ter um retorno mesmo do que está acontecendo dentro daquele ambiente. É porque assim, Dani,
A liderança humanizada, quando se fala em humanizado, nós pensamos assim, se confunde com uma liderança frouxa, com um líder bonzinho. Isso. Não, ser humano não é ser bonzinho. Tem que ter O presença. líder, ele precisa ser justo. E muitas vezes ele vai ter que tomar decisões que não vão agradar todo mundo. Não é passar pano também, né? Não, não é passar pano. A escuta ativa não é passar pano. Você tem que entender também quando realmente o funcionário está com um problema e você precisa, como líder e como empresa, apoiar para esse funcionário passar por aquele problema da melhor forma possível e voltar a trabalhar engajado e feliz, porque a empresa reconheceu, o líder reconheceu e apoiou ele naquele momento, e quando o funcionário está se aproveitando de uma situação, porque isso existe também. Isso existe. Sim, saber a diferença realmente, né? Quando é uma coisa séria, quando é uma coisa que está ali. Não é passar a mão assim na cabeça da pessoa, coitadinho, né? Não, é realmente entender o que está acontecendo e tentar melhorar a situação ali dentro do que está acontecendo, né? E você acha que a inteligência artificial hoje, como a gente está falando, né, das novas tendências, ela vai tirar o papel do líder, vai... o que você acha? Vai automatizar as tarefas? Vai mudar algumas coisas? A inteligência artificial não tira o papel do líder. Ela facilita o papel do líder. Então, um outro ponto muito importante nessa questão das tendências é que esse ano é o ano de ruptura entre a liderança técnica e a liderança humanizada. Isso. Por quê? O líder não vai mais ter desculpa para se esconder em relatórios para a presidência. Ele não vai mais ter desculpa para ficar no operacional. Porque a inteligência artificial bem aplicada, e você pode aplicar hoje em todos os setores da empresa, tem bot para tudo. Isso facilita a vida do líder e do time, que é justamente para ele poder ter mais tempo de agir de forma estratégica junto ao time. Então, a IA, ela não vai tirar o emprego de ninguém. Ela vem para realmente somar aqui. O não tirar o emprego de ninguém já é um outro detalhe. Algumas coisas vão acabar se perdendo, a gente teve aí, empregos vão se perder. Nós tivemos notícias, eu até escrevi um artigo sobre isso, teve as demissões em massa da Amazon. Sim. A HP já tinha noticiado que ia demitir algumas pessoas também. Caixas do supermercado vai ser tudo aqueles caixas automáticos, não precisa de ter uma pessoa, né? O que acontece não é nada muito diferente, só que é numa proporção maior do que já aconteceu em outros momentos históricos, que foi quando não tínhamos a profissão de datilografia, né? O datilógrafo. Teve que mudar. Teve que mudar. Teve que aprender a mexer com outra coisa, né? Exatamente. Nós não tínhamos as locadoras de vídeo, que você pegava a fita cassete, aí surgiram os streamings. Então, assim, a gente tem essas mudanças que as pessoas precisam se preparar. Eu não posso achar assim, eu estou nessa função e isso nunca vai mudar. Então, todas as pessoas, desde a base até o topo. Por isso está sempre estudando, né? Exatamente. Conhecimento ali, aprendendo coisas novas, treinamentos como o da Carla, que é muito importante. Conhecimento mesmo, né? Assim, exatamente. Porque novas profissões vão surgir. Novas profissões. Estão surgindo. E a gente tem que se reinventar mesmo, né, Carla, o tempo todo. Exatamente. Não depender só de uma coisa, assim, igual eu mesma, estou aprendendo muita coisa nova. A gente tem que fazer, né, a nossa parte e ir para ação. Não ficar sentada ali esperando, né, que nem na área da fisioterapia, quando foi online, eu quase surtei. Entendeu? Eu tive crise de ansiedade e tudo, porque eu falei, gente, como que eu vou fazer para atender um paciente se eu não vou poder atender presencialmente? Não é igual nutrição, algumas outras áreas que dava para fazer isso, mas hoje tem até médicos que estão atendendo online, então facilitou também em alguns casos também, né? Mas hoje tem a medicina aí com robótica chegando, também auxiliando os médicos na cirurgia também, não vai substituir um médico também, mas vai, né, auxiliar. Então a gente vai ter que aprender realmente a conviver com isso, né? A questão mais importante é a seguinte, Dani. O que vai diferenciar um bom líder nesse momento? Não é a tecnologia, é a humanidade. Então, nós estamos falando da questão da tecnologia, que ela vem com esse incremento e que ela é muito importante, que hoje eu tenho essas possibilidades de atender à distância, só que
já tem um movimento muito grande das pessoas olhando e falando não, elas valorizando mais o que é humano. Presencial. O presencial, o contato humano. Eu assisti um podcast na semana passada que o especialista falava desse movimento no Japão. Ele falou que ele esteve no Japão, era um especialista em IA, e que lá já está acontecendo o seguinte, foi no Japão ou na China? Acho que foi na China. Não quero me confundir aqui, mas foi em um dos 2 países. Mas o que está acontecendo lá? Já é um movimento que é o seguinte, você chega nos hotéis, tem hotéis que você não vê pessoas, é só robô. Só robô. Eu já vi. Você faz o check-in ali no totem, você entra no hotel, o robô que traz o teu serviço de quarto. E isso aqui no Brasil, para nós, ainda é uma novidade, é muito caro. Só que lá, esses hotéis, você paga um valor referente a uma diária de R$300 aqui no Brasil. E os hotéis onde tem humanos atendendo, você vai pagar R$3.000 numa diária. Então, está sendo muito mais valorizado. Eles já entenderam que a tecnologia é importante, mas não vai. Barateia, mas não vai substituir em 100% o humano em algumas experiências que são muito importantes para nós. Afinal, nós somos seres sociais, né? Isso, eu acho que vai chegar num ponto, mas depois vai voltar mesmo a parte humana, né? Que a gente precisa... As artes, a música, a cultura, isso sempre vai existir, né? Talvez regrida, talvez as pessoas vão aprender a conviver melhor, a se respeitar mais, porque realmente está num limite, né? As pessoas estão bem surtadas, está todo mundo desequilibrado, e a coisa tem que regredir de novo, vai ter que voltar pro... Né? Não tem muito para onde ir mais além do que... Chegamos no extremo, eu acho. Assim, chegamos no extremo... E depois vamos ter que, vamos aprender a conviver melhor, a parte de relacionamento humano também. Então, vai ter que mudar isso daí, porque não tem mais para onde piorar, entendeu? Então, tem que dar uma regredida no negócio e valorizar mais mesmo a amizade verdadeira, né? A convivência. Eu sou uma pessoa muito de conversar, eu sinto falta hoje com essa história de WhatsApp, de não ter, às vezes, uma amiga para conversar no telefone igual antigamente. Lembra que a gente saía? Então, assim, a gente sente falta, porque a gente viveu a outra realidade também, né? Então, a gente passou pelas 2 gerações aí que... Hoje as crianças, eu vejo, né? Elas vivem no mundinho delas, é muito ali celular, as amizades são bem mais rasas também, é muito online... Eu acho triste isso, na verdade, porque é legal a gente também ter amigos para sair, para tomar um sorvete, para passear, conversar, dar risada, abraçar, né? A parte humana mesmo, a parte física. Como eu fisioterapeuta, eu sou uma pessoa muito física do toque, né? E o meu atendimento é totalmente manual, personalizado, individualizado, então eu não me vejo muito usando máquinas, apesar que eu uso aparelhos ali, massageador e tal, mas a mão para mim ali, conversar com o paciente, ouvir histórias, né, cada pessoa com a sua história, então isso eu até aprendi a fazer podcast por causa disso, porque eu converso com muitas pessoas e também dentro do consultório. Eu acho difícil alguém substituir isso, né? Essa parte nossa. O que acontece muito com a geração Z, agora a Alfa, como você falou dessa questão da exposição, né, e de ficarem muito dentro do quarto, tem até especialistas de saúde já falando que hoje o lugar mais perigoso para um adolescente é o quarto. E o que ele está fazendo ali dentro do mundo virtual? Não só isso, é porque ele realmente não se relaciona. Então, assim, tem as questões sérias relacionadas a isso, desses jogos que envolvem provas bem complicadas, assim, que inclusive prejudicam a saúde mental e a saúde física, mas vamos para uma outra questão da informação mesmo. Se eu estou ali, só sendo impactada pela rede social, dentro das bolhas que me interessam, me comunicando com quem eu quero que realmente pense exatamente como eu penso, isso não tem crescimento. Eu não desenvolvo um pensamento crítico. Porque os relacionamentos, Dani, eles partem das pessoas serem justamente diferentes umas das outras. Sim. Quando você vai para um relacionamento amoroso, por exemplo,
Você casa com uma pessoa, você se relaciona, casa e tem filhos com uma pessoa completamente diferente de você. Ela pode ter os mesmos valores, mas ela foi criada numa família diferente, com hábitos diferentes. Ela gosta de coisas diferentes que você. Nunca vai ter alguém igual a gente. Vocês precisam se adequar a isso. Se eu estou, de repente, só focada na questão do online, que eu realmente vou buscar coisas só que me deixem feliz e que me tragam a minha satisfação pessoal, eu não cresço, eu não sei lidar com frustração. Que isso é uma coisa muito grave que está acontecendo nos adolescentes hoje. Tanto que o número de suicídios na adolescência aumentou muito. Por quê? Eles não sabem lidar com frustrações. Tem que aprender com as frustrações. Eu falo bastante não para minha filha, né? Fazendo 12 anos agora, então é uma fase também pré-adolescente. Não dá para ter tudo, né? A gente tem que explicar mesmo, porque a realidade de um não é o do outro, né? Então, realmente, isso é uma preocupação aí que os pais têm que realmente ficar atentos, colocar para fazer esporte, um exercício físico, né? Uma socialização, porque ficar só dentro de casa não é legal. Mas me fala, então, qual é o maior erro que você vê nos gestores que cometem, então, com as suas equipes? O maior erro que você acha? Dos líderes aí, gestores, né? O maior erro é focar nas tarefas e não nas pessoas. Porque nós temos uma tendência de, especialmente empresas de performance, que nós estamos num país de empresas de performance, as empresas precisam ter resultado, só que busca-se muito resultado a curto prazo. Então, os líderes olham muito, os gestores, nesse caso, olham muito para as tarefas, para o resultado a curto prazo. Porque desenvolver pessoas dá trabalho. Então, é aquela história que eu ouço muito falar. Tem empresários que falam para mim assim, eu quero gente pronta. Eu falo, mas o que é gente pronta para você? Porque mesmo que você contrate uma pessoa para assumir uma cadeira, que ela já tenha trabalhado nessa mesma função, numa empresa do seu segmento, que lá naquela empresa eram outros processos, eram outros valores, era outra forma de tomada de decisão, eram outras pessoas. Essa pessoa tem um tempo de aprendizado aqui. Quem que vai desenvolver essa pessoa? Quem vai dizer o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, para quando? Como que você vai direcionar? Então, esse desenvolvimento, esse olhar para desenvolver pessoas, para realmente poder delegar as tarefas com assertividade e se preocupar que isso seja bem feito para que essas pessoas tragam os resultados a longo prazo. Então, o erro, quando o gestor olha só para as tarefas, só para o operacional, ele acaba tendo uma visão muito curta, muito de curto prazo. Quando ele olha para as pessoas e para o desenvolvimento e para o processo, ele consegue garantir resultados mais sustentáveis. Até porque eu também sempre falo, uma empresa não vive de amor, né? Isso, então, e também como lidar faturar. com momentos de pressão, então, e crise também. Já entrando nesse assunto que você está falando de saber orientar e tal, mas nesses momentos que nós estamos passando de mudanças aí drásticas, né? O líder precisa ter 3 coisas importantíssimas nesse momento. Clareza com o time. Então, é aquela história de chamar o time e expor o que está acontecendo. Falar o que está acontecendo, o que tem de informação e o que não tem de informação. Então, a clareza ela é importantíssima. Não pode deixar o time no escuro, imaginando o que pode estar acontecendo, ainda mais numa crise. O segundo ponto muito importante é a presença. Esse líder tem que estar presente para tirar dúvidas, para dar respostas, para conversar. Ele não pode fugir da cena. Porque muitas vezes o líder se fecha porque ele está esperando para saber realmente o que ele pode comunicar, de que forma ele pode comunicar, ou ele acha que não é tão importante comunicar aquilo naquele momento, dá para esperar um pouco e a crise vai tomando uma proporção maior. Então, é a clareza, é a presença e é a coerência. Coerência é Eu tenho importante. que ser coerente. Essa palavra é ótima. Exatamente. Então, assim... Gosto muito da coerência para tudo na vida, pra né? coerência. Então, assim, eu tenho que fazer o que eu falo.
o que precisa ser feito, fazer o que precisa ser feito na hora ali. Não, fazer o que eu falo, Dani. Porque, fazer assim, o que você está falando, o que você está orientando. Se o meu discurso é diferente do que eu pratico, já tem algo... já tem uma quebra de confiança ali com o time. Porque o time vai falar assim, nossa, mas ela fala pra gente ir por esse caminho e vai por outro. Tem muita coerência, né? Como que vai confiar? É que nem os pais com os filhos. Como que vai? Muitas vezes é aquela história. O time, assim como um filho, um relacionamento, ele quer ter casal. A segurança, ele quer ter a segurança, ele olha para os pais e quer ter segurança. Limites e direcionamento. O time também, ele olha para o líder, ele precisa da segurança e do direcionamento. Todo então, mundo tem precisa que ter a coerência. De um direcionamento mesmo. Mas agora eu vou falar um pouquinho aqui. Pessoal, sigam o meu Instagram, podcast.positividade. Aqui, ó, podcast.positividade. Lá também estou sempre postando. Se você quiser falar comigo lá também para vir aqui no nosso podcast, pode estar entrando em contato. Ajudem a divulgar, pessoal, o podcast aí. Agora em junho está indo já para o 3º ano. A gente está fazendo aqui com o maior amor para vocês, né? Me dedicando aqui, trazendo, você vê, são profissionais capacitados, pessoas da nossa região aqui que a gente não conhece, né? E conhecer pessoas assim, abrir a mentalidade, né, Carla? É tão importante isso, né? A gente sempre tira alguns insights, né? Eu tenho aprendido muito também. São coisas que eu estudo para poder estar vindo falar aqui com vocês, né? Não vou trazer só coisas da minha área, né? Mas é tão gostoso a gente aprender e eu falo assim, gerenciar e direcionar e saber gerenciar as emoções e lidar com pessoas, é muito legal, né? E aí o da Carla, vamos falar... E aí tem o da Dani Parrafisio, gente, que quem quiser precisar de fisioterapia ortopédica aí, que eu tô focada mais na área de ortopedia agora, porque também a gente tem que focar, né, Carla, no que é melhor e especializar, porque não adianta querer fazer tudo, né? Quem faz tudo não faz nada. Isso, eu tô aprendendo a administrar minha vida também, cada vez mais a gente ser líder da gente mesmo, da nossa vida. Eu acho que a liderança, a coerência é uma palavra que eu gosto, eu uso muito, que é ser coerente com o que você fala, com o que você faz, com o que você... As pessoas, elas vão vendo a gente, elas vão vendo que a gente tem realmente coerência e acreditam, né, no nosso trabalho, na própria energia, né, da pessoa, porque eu falo que a energia também não mente. Então, você olha para a pessoa e fala, não, realmente ela sabe do que está falando, né? E o da Carla é Carla Mentora, como é que é? Carla Rosa... @Carla Rosa Mentora. Gente, tá aí. E tem o meu LinkedIn também, se você que é quiser. Carla da Rosa. A Carla da Rosa é o LinkedIn. Eu não uso muito o LinkedIn. Gente, vocês ouviram uns barulhinhos aí que estão mexendo com furadeira aqui perto do estúdio. Então, vamos falar aqui, vamos ver as perguntas aqui. Só um pouquinho aqui. Um conselho que você daria para alguém que está começando agora a liderança. Então, pela primeira vez, ela vai ser líder de alguma empresa. Qual conselho, você que já é especialista nisso, você daria para essa pessoa que está começando agora? E a pessoa que está assistindo, fiquem ligadinhos aí. O principal conselho, primeiro, é a humildade. Entenda que nós somos seres humanos liderando outros seres humanos. E nós não somos perfeitos. O líder não é perfeito, o time não é perfeito. Então, se você chega já no time buscando essa perfeição, você corre o risco de errar, porque nós não sabemos tudo. Então, tenha humildade, pergunte para o time se você tem dúvida, traga o time junto com você, trabalhe junto com o time para ter esse entendimento, para conhecer as pessoas, para entender os processos. E até aqui, ó, liderar não é mandar nas pessoas, é inspirá-las a dar o melhor de si. Caiu bem com o que a gente está falando aqui, né? Que você acabou de falar. Exatamente. E além disso, escute mais do que fale. Importantíssimo. Então, assim, entenda como que são os processos, como que era feito antes. Eu já vi muito gestor errar na hora de assumir um time, no sentido de, não, agora eu vou trocar todo o time, o que faziam aqui antes não dava certo, daí você olha e fala assim, como não dava certo? A empresa tem 30 anos, você pode não concordar com isso. Então, assim, cuide muito com o julgamento. Por quê?
as pessoas têm seus perfis de liderança, têm seus perfis comportamentais. E, como eu falei, nós somos seres humanos, nós erramos, nem todo mundo acerta. Então, escute, entenda, veja como funcionava. Com certeza tem muitas coisas boas que você vai poder aproveitar dessa gestão anterior, do time que está ali. Tem coisas que você, como líder, vai ter que desenvolver e trabalhe junto com o time. E essa questão do julgamento é importantíssima. A gente tem que evitar muito julgamento, muita comparação, porque você falou, cada um tem um perfil mesmo, né? E pessoas lidam mais fácil com certas coisas, outras não. E saber equilibrar com muitas pessoas realmente não é uma tarefa fácil, né? Não. Se fosse tão fácil, o nosso mundo estaria muito bem, né? Mas a gente está vendo que o mundo está realmente o caos, porque é cada um querendo de um jeito, né? É guerra, é confusão, Olha, gente, vamos torcer para que passe essa fase aí, para as coisas melhorarem, porque a gente está perdendo o respeito, perdendo a humildade, foi o que você falou. É importantíssimo ter humildade, saber tratar bem as pessoas, né? Respeitar as pessoas. Eu acho que isso em qualquer lugar, em qualquer ambiente, dentro da família, dentro das empresas, né? A gente saber não bater de frente, não ir para agressividade, sei lá. Eu acho que isso as pessoas estão perdendo um pouco, né? Dani, assim, isso que está acontecendo com o mundo hoje, historicamente, acontece desde sempre. Sempre, né? Guerras, intolerância, ódio. Infelizmente, isso faz parte do nosso dia a dia. E neste momento da história, nós estamos passando por coisas muito críticas mundiais. A questão da saúde mental realmente tem sido uma preocupação, porque nós estamos expostos à tecnologia maravilhosa, mas nós estamos expostos a uma quantidade de informações insana. Nunca na história do mundo nós tivemos acesso a tanta informação ao mesmo tempo. Verdade. E daí nós ficamos com aquela sensação justamente de que a gente nunca é bom o suficiente, nunca estamos fazendo o suficiente, que a vida do coleguinha é melhor, que a grama do vizinho é mais verdinha. Então, isso gera uma frustração e as pessoas têm entrado em quadros muito críticos de depressão por conta disso. Então, nesse cenário, eu sempre acredito o seguinte, nós estamos aqui para evoluir. Evoluir é uma palavra linda, mas nem sempre é positiva. Tem pessoas que evoluem de forma negativa e tem pessoas que buscam evoluir de forma positiva. Eu acredito que eu, Carla, preciso ser uma pessoa melhor a cada dia que passa. Então, hoje, eu tenho que tentar ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã, eu tenho que tentar ser melhor do que eu fui hoje. Dessa forma, eu consigo influenciar as pessoas que estão próximas a mim. Pela sua vida, né? Atrair, exatamente. Então, quando você assume um cargo de liderança, tem coerência, tem esse olhar para as pessoas, você consegue influenciar as pessoas e trazer essa segurança e ir melhorando esse ambiente. Então, é aquela velha máxima, se cada um fizer um pouquinho a sua parte e for mais gentil, mais humilde e mais humano, as coisas vão melhorando. Elas não serão perfeitas nunca, mas elas vão melhorando. E você estava falando ali, né, nos bastidores, conversando ali com a Adriana Zequim, que é a dona aqui do estúdio, que também estava aqui, falando sobre mães, né, que trabalham fora, têm filhos, e você falou para serem gentis com elas mesmas, né, porque é uma cobrança, né, ali, e a gente nunca vai dar conta de tudo, é agradar todo mundo, né, não agrada ninguém, assim, o tempo todo, né, ou você abre mão de uma coisa, ou não dá para você fazer tudo bem feito. É interessante, né? Essa questão de sermos gentis. Eu falo que eu amo a autoestima dos homens. Nós, mulheres, tínhamos que ter a autoestima dos homens, que eles são incríveis. Você pega um homem no corporativo que acabou de assumir um cargo de supervisão. Ele está ali como supervisor. Tem ainda para crescer para gerência, para head, para diretoria, e está lá em cima o CEO. A hora que ele assumiu como supervisor, ele olha e fala assim, eu tenho competência para estar lá na cadeira do CEO.
E daí você pega uma mulher que já passou toda essa trilha, ela tá lá como uma diretora financeira, uma diretora comercial, e chegam para ela e falam assim: Dani, você está sendo cotada para sentar na cadeira do CEO. Você vai olhar e vai falar assim: nossa, mas será que eu consigo? Será que dá certo? Será que eu vou conseguir assumir essa função? Então, nós mulheres nos cobramos muito. Muito. Os homens acabam chegando mais longe em alguns aspectos porque eles acreditam mais no potencial deles. Bem isso. E eles não se cobram tanto, não se culpam tanto de algumas coisas que nós nos culpamos. Então, quando a Adriana falou da questão de ser mãe, eu até falei para ela que para mim é um cenário complexo, porque eu não sou mãe, eu não fui mãe. E é complexo porque como que eu vou falar desse cenário? Eu sou filha, beleza, mas assim, como que eu vou falar desse cenário que eu não vivi? E mesmo que eu tivesse vivido, a forma que eu crio um filho e que essa pessoa cresce, porque ela tem a personalidade dela e a forma de agir, é diferente muitas vezes do que você está passando com o seu filho. Tem coisas que são parecidas, mas tem coisas que são muito diferentes. Porque é da personalidade, da criação, dos teus valores. Mas o que eu sempre falo para as mulheres, assim, se cobrem menos, porque a mulher se cobra muitas vezes se ela não consegue dar atenção necessária para o filho. Esses dias atrás também dei uma palestra sobre autoliderança, que é um tema que eu falo muito. Legal. Por quê? Você não consegue liderar pessoas se antes disso você não liderar a sua vida. Como você vai liderar pessoas se você não consegue liderar a sua vida? E nesse cenário, quando a gente fala de mulheres, assim, eu dei essa palestra e a gente fez algumas trocas ali, e uma das mulheres da plateia falou assim, que quando ela teve a filha dela, foi o momento de maior expansão na carreira. E ela tinha um marido muito presente, que apoiou muito que ela realmente crescesse naquele momento na carreira. E ele ficava mais tempo com a filha do que ela. E assim como eu, agora ela decidiu fazer uma transição de carreira e ela vai ter mais tempo para ficar com a filha, que é adolescente. E a hora que ela falou para a filha que iria ter esse tempo, a filha olhou para ela e falou assim: ai, agora você vai ter tempo então para mim. E ela ficou arrasada com isso. As mulheres sofrem. Na cara também, né? Filho sempre vai jogar. Minha filha já fala isso para mim às vezes. Só que não fala pro pai. Fala pra mãe. Por que será, né? Que sempre a mãe é mais Então eu falei pra ela assim, assim, mas por quê? Eu falei, nós mulheres, eu não sou mãe, mas nós temos que ser mais gentis conosco. Nós temos que parar de nos cobrar. Por quê? Você esteve presente com a sua filha em todos os momentos que você pôde. Não abandonou, né? E o seu marido estava lá, ela um marido com alguém. Impecável, te ajudando nesse processo. Então, a mulher tem muito isso, ela sofre muito porque ela se culpa muito, ela se cobra muito. E, normalmente, o período de maior expansão profissional para as mulheres é o período onde elas querem ter filhos e ter uma família. Dos 35 aos 45. Exatamente. Né? A média da idade para a mulher começar a ganhar ali no mercado de trabalho, né? Então, ela vive um dilema. É dilema, é difícil. É difícil. É bem complexo. Gente, dentro de tudo isso, né, então lidar com equilibrar, né, a tecnologia, pessoas, inovação, maternidade, inteligência artificial, tudo junto nesse cenário, e o mais importante é ter humildade e saber lidar mesmo com o ser humano, né? Exatamente. Tudo é e sempre foi sobre pessoas. Tudo sempre foi sobre pessoas. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui que o pessoal fez. Alguma dúvida aí, que agora, quem quiser aqui embaixo também do canal escrever alguma pergunta ou entrar em contato com ela direto lá no Instagram, a Carla pode estar respondendo vocês depois individualmente, né, Carla? Exatamente. Então, assim, a empresa cresce, então, quando ela tem bons profissionais, mas prospera de verdade quando tem bons líderes, né? Exatamente. Gostou dessa frase? Adorei. Essa frase é maravilhosa. Ser um bom líder, e principalmente da sua vida, em primeiro lugar. Essa frase é cirúrgica. Ai, e você pensa em que você pensa em fazer futuramente na sua área? Tem algum plano assim novo? Para alguns anos vai continuar dando palestra? O que você imagina?
eu demorei para me decidir a empreender, Dani. Por quê? A mentalidade do empreendedor, ela é diferente do executivo. Você imagina, eu atuei no corporativo mais de 30 anos. Você saiu daí. E eu me preparei para ser exatamente o que eu fui por 30 anos. Desse período, foram quase 15 anos em cargo de gestão. Então, eu me preparei para ser uma executiva de uma grande empresa. A hora que você sai, essa mentalidade é diferente. Então, assim, o que eu mais sinto falta hoje do corporativo é justamente desse time grande, das pessoas, as coisas acontecem. Mesmo que, de repente, num dia ou no outro, o líder não esteja muito bem, ou alguém do time não esteja muito bem, isso acontece. Então, hoje eu tenho um time que me apoia, mas o meu desejo é justamente ter uma empresa com um time grande, com pessoas em outras áreas de treinamento, porque quando eu decidi atuar em liderança, as pessoas que me conhecem do mercado, que eu atuei em vendas por muitos anos, eu entendo muito de marketing, eu estudei muito marketing, e as pessoas me falavam assim, Carla, você pode falar de marketing, você pode falar de vendas, e eu falei justamente o que nós falamos no início da nossa conversa, quem faz tudo não faz nada. Porque é muita coisa, né? Então, o meu sonho, digamos assim, é ter uma empresa onde eu tenha esses núcleos de pessoas que falem, deem treinamentos de vendas, deem esses treinamentos de marketing, eu venha com esses treinamentos de liderança, a gente consiga entregar esse pacote completo e que eu tenha muitas pessoas trabalhando comigo, porque é disso que eu gosto. É legal, né? A gente você falou no começo também, que eu falei que eles gravam aqui pra mim, passam lá, eu mando fazer os posts, daí não dá pra gente fazer tudo, daí a gente tem, o que você falou? Que a gente tem que dar trabalho pros outros, como é que é? Eu sou a favor de movimentar a economia. A gente tem que estimular, porque as pessoas, né, cada um estudou para uma área. Ganhado cada um no seu papel. Você estudou para fisioterapia, né? Tô aqui fazendo a minha parte só de apresentadora, gente, porque o resto não sou obrigada a saber mexer com tecnologia, apesar que se aprender é bom, né? Mas a gente não dá conta de aprender tudo, saber tudo, ser bom em tudo. Então, você falou movimentar a economia, né? Mas você pensa em montar um negócio, assim? Mas eu já tenho o meu negócio, né? Eu tenho a minha empresa de treinamentos. Você tem a tua empresa de treinamento, mas algum negócio, na minha empresa de treinamentos, eu tenho meu time de vendas, eu tenho a agência que presta o serviço, que me apoia com toda essa questão da comunicação, né? Eu tenho um time plotado para cuidar do meu dash, das automações. Então você já tem. Então, já tenho. Mas você quer ampliar, né? Lógico, sempre. Lógico, né? sempre. A gente tem que pensar sempre para frente. Voltar rapidinho aqui, que está quase acabando o nosso tempo, mas a saúde mental, né? Que hoje ela virou estratégia de negócio, né? Benefícios que se tornaram estratégia de negócio. Fala-se muito em saúde mental hoje, dentro da empresa, né? Tem todo aquele conceito agora lá, que tem que ter certas normas, né? Pela NR1, né? Ela tá, as doenças psicossociais, que eles chamam, está enquadrada nas normativas também, da NR1. Né? Só que, lógico, daí tem uma série, não é tão simples assim, porque qual que foi a discussão por muito tempo, Dani? Como que eu vou medir isso, né? Porque é muito simples eu ir num médico hoje, o médico me dá um atestado de depressão e eu ficar afastada da empresa 15 dias. Isso também não é justo com a empresa, porque assim, a gente tem que ter um cuidado. Quando você entra, eu sempre falo para as pessoas assim, você sempre tem duas escolhas, pelo menos na sua vida. Então, uma empresa vai fazer uma entrevista com você. Eu te entrevistei, expliquei qual que vai ser o trabalho, qual que vai ser o salário, como que vai ser na empresa. Você vai entrar para trabalhar, você aceitou aquilo. Tem coisas que vão ser boas, tem coisas que vão ser ruins, como tudo na vida. Como nas suas relações pessoais, como tudo na vida. Mas você aceitou aquilo. Se você não quer trabalhar ali, em algum momento você entendeu que aquele lugar não é bom para você, peça para sair e arrume outro emprego. Então, a grande discussão era essa sobre a saúde mental. Por quê? Como eu te falei, tem pessoas que realmente passam por esses períodos de depressão, de estresse, do burnout, que é muito sério, porque a gente está justamente exposto a uma quantidade insana de informações, as respostas muito rápidas, os líderes também estão passando por isso, tem que tomar decisão muito rápida, a concorrência está aí forte, então
estrategicamente a gente tem que estar de olho em tudo, mas a dúvida era justamente essa: como que eu vou medir isso? Como que eu vou saber se realmente esse funcionário está fazendo um corpo mole ou realmente ele está com esse problema? Então, eles demoraram até um pouco para falar assim, não, agora realmente está em vigor, para proteger o funcionário e para a empresa ficar claro também o que ela precisa fazer, até onde ela pode ir, de que forma pode apoiar ou interferir nisso. Mas hoje isso é fato, né? Está enquadrado ali, e a empresa que não der condições de trabalho, esses líderes que são controladores, que ameaçam funcionários, Isso é muito sério, né? Então, assim, isso é muito sério. Então, as empresas, elas serão multadas. Elas têm que ficar de olho, mais assim, atentas, né? Exatamente. Porque são casos graves mesmo ali de chefes e líderes que Exatamente. aterrorizam também os funcionários, né? Acontece de tudo. E a liderança tem que ser baseada na confiança em tudo, né? Nas pessoas ali, na organização. Confiar no ser humano mesmo, porque foi o que você falou, você pode inventar, você pode mentir, se fingir de louca, pedir um atestado, mas, gente, isso não é o melhor caminho, né? Porque eu acho assim, tudo que é falso não vai se sustentar também muito tempo. A gente tem que ser uma pessoa real, né? Não mentir muito também, inventar muita história. Não, é que foi o que eu falei, Dani. Tem muitas camadas dentro de um relacionamento empresa-funcionário. Então, assim, muitas vezes você entra numa empresa, ela tem valores muito sólidos, que são inegociáveis, mas é uma empresa muito grande e ali tem muitas camadas de liderança e, de repente, um daqueles líderes não está seguindo aqueles valores e está realmente cometendo algumas coisas que não são legais, nessa questão do comando, do controle, das cobranças. Então, tem que ter alguém acima. Normalmente, essas empresas, grandes, você tem uma ouvidoria, que esse funcionário pode ir até lá, pode... Então, é importante que essas empresas deem esse apoio, tem essas camadas. Mas eu também falo que tem uma parte que é responsabilidade do funcionário. O funcionário precisa entender que quando ele entra numa empresa para trabalhar, ele tem a parte que é a responsabilidade dele, da entrega dele. E que tem uma cobrança que ela é normal, que ele precisa ser cobrado também muitas vezes sobre esse desempenho. Ele vai ser cobrado sobre o desempenho, sobre as metas, sobre as tarefas. Ele tem uma responsabilidade com o líder dele. O líder vai ter a responsabilidade pelo time, pela entrega do time. Entendi. Ele não pode pôr a culpa no time. O time é dele. Então, se ele contratou errado, se ele não treinou, se ele não deu feedback, ele tem que tomar uma atitude e resolver. Mas o time precisa entender o seguinte, que tem a parte que é responsabilidade dele para que o todo funcione. E você vê, então, a tendência desde 2026, desse cenário melhor? Como é que é? O que você acha? A tua opinião, então, sobre a liderança? Vai ser melhor? Vai ser... Eu acredito nas pessoas e eu tenho andado muito por aí, visto a preocupação realmente das empresas, de grandes empresas, em olharem para isso, em terem um ambiente realmente bom de trabalho. Melhor, saudável, né? Mais saudável. Eles entendem que realmente as pessoas são responsáveis pelo sucesso dessa empresa. É bem interessante. Algumas empresas que eu tenho trabalhado, que são multinacionais, que estão fora, essa questão cultural, de entender qual que é a cultura do país aqui, do nosso país e de outros países que elas estejam inseridas, para dar o treinamento, para dar essa condição para as pessoas trabalharem melhor. Eu tenho visto um movimento nesse sentido. Legal. Só que nós não podemos esquecer que nós estamos em um país de performance. Tem muita liderança ainda focada em performance, porque tem essa cobrança pelo resultado a curto prazo. Né? Porque quando a gente fala, como eu falei, em liderança humanizada, resultado sustentável, o que é um resultado sustentável? De repente, eu tenho que ter um crescimento a pedida da empresa com base no mercado, na concorrência, nos novos produtos, no investimento em marketing, é de um crescimento de 30% de faturamento para aquele ano. De repente, entra alguém lá que fala assim, não, mas eu consigo crescer 40%.
quero um bônus para minha equipe, quero um bônus não sei o quê. Ele consegue naquele momento aquele crescimento maior. Mas aquilo se sustenta. Como que está o mercado? O que ele vai precisar fazer para entregar aquele crescimento de 40%? Que ele se comprometeu a mais. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. O que você vai sacrificar, né? De valores, de pessoas, Então, assim, eu consigo ter o resultado de 30. Ano que vem, eu consigo ter um resultado de mais 30. Porque a empresa, como eu falei, não é uma empresa privada, não é uma entidade, não é filantropia. Não adianta eu ter um time trabalhando feliz, bem, alegre, com um líder maravilhoso e não está faturando, não paga a conta. Sim. Isso tem que ter resultados financeiros também, então, né? Toda a engrenagem precisa funcionar. E para a empresa poder faturar, além de toda a engrenagem, é toda a engrenagem mesmo. É a logística, é a produção, é o atendimento, é o pós-venda. Tudo precisa funcionar para que a entrega seja efetiva. Ah, sim. Então, é esse cuidado. O resultado sustentável, beleza, eu cresci, eu consigo manter? Tendo um ambiente saudável com resultados bons também, né? Exatamente. Trazendo um retorno também. Mas que eu vá crescendo de forma que seja sustentável. Porque a gente tem oscilações de mercado. Agora, por conta da guerra, com certeza a gente vai ter um impacto. Então, a empresa que está preparada, que tem esse olhar a longo prazo... Ela consegue segurar melhor esses momentos de crise. Sim. Ai, gente, bem legal, né? Vocês estão gostando do assunto? Um assunto que parece que não, mas é importante, né? Para a gente conhecer um pouquinho, entender como é que funciona. Você que tem a empresa aí, mesmo donos de lojas também, que tem funcionários, é importante saber ali liderar, né? Dentro de um restaurante também, não só empresas, assim... dentro de qualquer espaço, né? A gente falou da autoliderança, começa por nós. Então, se você tem um funcionário, você tem que saber liderar. E você atende pessoas assim também, que tem restaurantes, empresas assim, lojas? Como eu te falei, eu atendo o público de empresários e empreendedores a grandes empresas que querem daí uma jornada de treinamento para vários líderes. Ah, tá. E quando esse empresário, esse empreendedor quer trazer alguma coisa para o time, aí eu desço com essa questão da autoliderança. Ah, que legal. Da responsabilidade do time com a empresa. Bem legal, desse cuidado, né? Da autoconsciência, da automotivação, da responsabilidade. E é isso aí, gente. Olha, é muito assunto, né? A gente... deixou aqui uma pincelada mesmo do assunto, né, Carla? Porque você tem muito conhecimento, né, dentro dessa área. Mas foi muito bom você fazer essa pergunta, Dani, porque uma das coisas que eu ouço muito também dos empresários é justamente isso. Às vezes, eles não se identificam com alguns profissionais da minha área, porque esses profissionais só trazem exemplos de grandes empresas. E daí eles não conseguem, por mais que às vezes seja o mesmo problema, as camadas de tomada de decisão, o formato de gestão é muito diferente da realidade deles. Porque a gente tem visto muitos restaurantes fechando rápido, né? Então, assim, tem que ter toda essa organização mesmo, né? Exatamente. Da equipe, dos funcionários. Hoje falta funcionário, né? Na verdade, né? Assim, contratar um funcionário bom também não está tão simples, né? A dificuldade é a maior do taxa povo... de desemprego da história, né? Então, e isso dá uma dificuldade grande para quem é dono de padarias, que eu tenho a madrinha da minha filha, dona de padaria. Todo dia, precisando de um funcionário, o funcionário não fica. E aí a mão de obra faltando, né? Dentro de shoppings também. Então, assim, isso também impacta, né? É porque quando a gente pega a mão de obra mais jovem, que é uma outra dinâmica, eles, justamente pela vida das redes sociais, pelas vidas que eles veem, que parece tudo muito fácil, né? A gente tem visto pessoas mais velhas trabalhando em alguns ambientes, na verdade, né? Assim, até dentro de supermercados tem pessoas mais velhas já trabalhando. É que o que acontece? Esse pessoal, eu sei que às vezes tem a rotina do 6x1, que ela é uma rotina muito cansativa, mas assim... Esse jovem não quer, muitas vezes, trabalhar de caixa de supermercado. Ele não quer trabalhar de padeiro numa padaria. Ele não quer começar nesse trabalho, né? Ele não quer começar nesse trabalho.
Só que esse trabalho é muito digno e muito importante. Muito digno, importante. E dali, por exemplo, ele pode, de repente, trabalhando, ele vai aprendendo, porque nós precisamos começar de algum lugar. E é uma vai fazendo um curso, vai aprendendo, se desenvolve, e daqui a pouco ele vai ter a padaria dele. Lógico. Ou ele vai estar atuando numa grande empresa. Como executivo. Muito importante começar, né? Você tem que começar de algum lugar. Aí a pessoa não quer começar, daí não vai ter, quer começar do alto. É porque justamente tem muitas pessoas falando muita bobagem na internet. Tem muito influenciador falando muita bobagem. Influenciador, coach falando, vendendo uma vida fácil. Gente, a vida não é fácil. Ganhar dinheiro fácil. Né? Eu acredito que a vida pode ser mais leve, mas ela não é fácil para ninguém. Não é fácil, gente. E outra, tudo que é construído num castelo de areia, ele vai desmoronar, né? Porque você tem que ter uma base sólida. Qualquer trabalho é digno, né? O jovem tem que querer aí começar... até para estagiário tá difícil para arrumar da minha área, gente. Estou tentando achar fisioterapeuta, tá difícil. Então, assim, eu não sei o que tá acontecendo. Assim, parece que tá tudo meio perdido, meio, né? Sei. Porque assim, quando você vê um influenciador falando que um Steve Jobs não se formou numa faculdade, que o Mark Zuckerberg não se formou numa faculdade, que você não precisa de uma faculdade, que eu já ouvi muito falar isso, isso é muito sério. É perigoso, né? É muito perigoso. Por quê? Esses caras, eles são uns gênios. E eles... É uma exceção, né? Eles abriram empresas que hoje são um império. Eles saíram da faculdade justamente para se dedicar a essas empresas que são um império hoje. Agora, sim, eu sempre cito o meu caso. Eu me formei em administração. Muita coisa da minha faculdade eu não usei nos meus primeiros anos de trabalho. Por quê? Eu entrei em veículos de comunicação como executiva de vendas, uma vendedora de mídia. Sim. Então, nas vendas, eu foquei muito nessa questão do planejamento. Né? Isso. Trabalhei em 3 grandes grupos aqui do Paraná. Tá. Eu entrei trabalhando como executiva de vendas, então eu era vendedora, eu não usei. Mas a hora que eu fui promovida, tinha coisas que eu precisava. Por exemplo, fazer uma análise de um DRE, olhar um fluxo de caixa. Quando eu assumi como diretora executiva de uma emissora aqui, participar de processo de due diligence, de compra de empresa, auditoria, consultoria. Aí você usou. Tudo isso eu aprendi na faculdade. Ok, eu não pratiquei aquilo nos meus primeiros anos, mas a hora que eu precisei, eu falei, já tive isso, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu só me atualizar, já tive isso. Análise de projetos. Mas é isso, né? As pessoas querem pular etapas, né? E a vida não é assim. A gente tem que... Tudo vai formar o que a gente é hoje, né? Tudo que a gente aprendeu, que a gente viveu. Às vezes, você não vai fazer uma faculdade naquele momento. Porque hoje, infelizmente, nós também temos muitas faculdades ruins. Mas, dependendo, um bom curso técnico já te capacita. Já te capacita, né? Já te capacita para se situar no mercado, entender o que você quer fazer, se posicionar, crescer. Isso, o jovem tem que fazer isso, procurar esses cursos técnicos, procurar uma profissão aí, começar, né, de alguma forma. Não ficar esperando a ilusão da internet ali, falando que tudo é fácil, gente. Não, isso daí não tem facilidades, não acreditem, não. A gente tem que começar a ver que a realidade da internet é uma, a realidade real é outra, né? Dani, porque assim, o que eu vejo hoje, no meu caso, qual que é o meu grande diferencial hoje? É que além de tudo que eu estudei, e nesse momento eu estudo ainda mais, eu tenho a vivência prática. Então, hoje eu falo de um ambiente onde eu comecei como estagiária e cheguei a um cargo de direção executiva de uma empresa. Passou pelo processo. Então, né? Eu passei por vários cargos, eu fiquei quase 15 anos em cargos de gestão. Então, eu não estou falando só do que eu li nos livros, eu estou falando do que eu vivi. Então, essa questão de projeção de carreira, até para você ser um youtuber, você não começa hoje com 1 milhão de inscritos no seu canal. Esses caras que estão muito bem hoje, eles começaram há 10, 12, 15 anos atrás. É verdade, gente. Hoje eles são o que são porque começaram há 15 anos atrás.
Então eles falam e às vezes a gente se ilude de que é muito fácil. Não é. Não é fácil, gente. Eu falo que eu admiro muito quem produz conteúdo, inclusive você com o seu podcast. Por quê? Por mais que eu tenha trabalhado em veículos de comunicação por mais de 20 anos, sempre dei entrevistas ao vivo, sempre representei empresas, já dei palestras representando as empresas que eu trabalhava. Eu falo que a hora que você pega uma câmera para produzir um conteúdo para rede social, é muita responsabilidade. Não é simples, Não né? é simples, gente. E a responsabilidade de você estar falando algo ali que vai somar na vida das pessoas, né? Isso é muito sério, né? Mas é isso. Estou adorando aqui o nosso bate-papo. Nós estamos chegando ao final. Pessoal, fiquem ligados, então, aí no canal. Divulguem esse podcast aí para pessoas que vocês conhecem, amigos, familiares, que vocês viram que foi muito legal aqui. Muito insight poderosos, assim, sobre liderança. E até a próxima. A gente pode combinar mais pra frente outros assuntos. Obrigada, tá? Por você ter vindo. Eu que agradeço. E um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijão. Até.